Aê, bom dia, Fernanda aqui para mais um orvalho. Amamos a lei do Senhor e nela nós meditamos de dia e de noite. Nos alegramos porque este é o dia que o Senhor fez para nós. Este é o dia que fomos presenteados pelo Senhor. Bom dia, sol. Deus abençoe o seu dia. Bom dia, minha irmã Nana. Tudo bem? Bom dia, que Deus nos abençoe. Que Deus nos fortaleça para mais um dia e nos dê estratégia para aquilo que nós temos que fazer hoje. Há dias que nós precisamos, de estratégias do Senhor e que o Senhor entregue em nossas mãos aquilo que nós precisamos para ter um dia de vitória. Bom dia, Edna. Tudo bem com você? Bom dia, Elaine. Deus abençoe também o seu dia. Vamos orar? Vamos colocar diante do Senhor as nossas petições. Vamos colocar diante do Senhor aquilo que são as nossas necessidades, As nossas necessidades, não há outro melhor para compartilhar do que compartilhar com o Senhor. Bom dia, Ruth, bom ter você aqui. Então, oremos. Pai querido, te damos honra, glória e louvor. Bendizemos o seu nome, Pai, por esta manhã, porque o Senhor nos permitiu aqui estar. Senhor, obrigada por mais um dia de vida, pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor, pelo nosso lar, família, pelo pão de cada dia. Te louvamos pelo cuidado do Senhor conosco, porque nada tem nos faltado. O Senhor tem sido o nosso socorro, o Senhor tem sido o bom pastor. E de nada, Senhor, nós temos falta. Senhor, porque nos falta nada, porque tudo que nós precisamos está em Ti. E quando nós temos o Senhor, nós somos preenchidos. Quando nós temos a convicção da Tua presença em nossas vidas, é o suficiente para nós. Nós alcançamos a plenitude. Então eu quero te pedir nessa manhã, Pai, se revela a nós todos os dias. Porque o que preenche a alma do ser humano, o que preenche a nossa alma, Pai, é a Tua presença. A Tua presença é melhor do que a vida. A Tua presença é melhor do que o ouro. A Tua presença vale muito mais, Senhor, do que qualquer bem precioso que nós podemos considerar nessa terra. Então eu quero pedir nesta manhã, Pai, que o Senhor possa se revelar a nós todos os dias de uma maneira nova. Que possamos ter a sensibilidade de perceber o Senhor em nossas vidas. Ver o Senhor, Pai, porque é tão fácil ver o Senhor nos dias bons. É tão fácil reconhecer a Tua presença, Pai, nos dias de abundância, de prosperidade. Mas o Senhor também está no dia da dificuldade. O Senhor também se manifesta, Senhor, quando chega a má notícia. O Senhor também está quando as coisas não surgem ou não acontecem quando nós esperávamos, como nós esperávamos. Então nós pedimos nesta manhã que o Senhor nos dê sensibilidade, percepção da Sua presença, que nós possamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Senhor amado, nos dá essa capacidade de tirar, de extrair, Senhor, de todas as circunstâncias, aprendizado, a benevolência do Senhor. Nos dá a sensibilidade, Pai, de enxergar a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor, nos seguindo, nos acompanhando todos os dias das nossas vidas. Eu quero te pedir renovo, Pai. Eu quero te pedir um novo ânimo ao nosso coração, ao nosso espírito. Nós estamos num momento de travessia, nós estamos saindo do lugar de estagnação, Pai, caminhando, Senhor, em direção ao milagre, em direção àquilo que é prometido a nós. E eu te peço
nesta manhã, Pai, que o nosso coração não esmoreça. Senhor, tira todo o desânimo, toda a tristeza, toda a apatia, Senhor. Oh, Pai, há vezes que a nossa luta, ela começa a se intensificar. Há momentos, há fases da nossa vida que nós não vemos, por mais que nós agimos, por mais que nós nos movimentamos, os nossos olhos não enxergam o movimento do Senhor, mas o fato de não enxergarmos não quer dizer que o Senhor não está fazendo. Então eu quero te pedir, Espírito de Deus, que o Senhor, com a tua misericórdia e bondade, possa nos ajudar a permanecer firme e constante, que nós possamos permanecer inabaláveis, Senhor, a despeito de qualquer situação que os nossos olhos enxergam, que nós possamos continuar andando, Senhor, pela fé, andando, Senhor amado, de acordo com aquilo que nós cremos, porque a ordem do Senhor é essa: não devemos andar conforme o que vemos, conforme, Senhor amado, aquilo que nós enxergamos muitas vezes gera desânimo, frustração, parece que não está mudando ou parece que está piorando, mas o Senhor, ainda que a gente não enxergue, o Senhor está no cenário, ainda que a gente não perceba, o Senhor está na causa, ainda que a gente não consiga, Senhor amado, reconhecer muitas vezes, mas o Senhor está ali trabalhando. Mas eu quero te pedir, Pai, nesta manhã nos dá percepção. Nós estamos tão acostumados, Senhor. Às vezes, Pai, a nossa mente, ela entra num ciclo vicioso de derrota. Nós nos acostumamos em não dar certo, porque tentamos 1, 2, 3 vezes e não conseguimos. Então, o desânimo se instala. Nós nos acostumamos, Senhor, com aquilo. Nós nos acostumamos com a falha. Nós nos acostumamos em desistir. Nós nos acostumamos, Senhor, em retroceder, porque assim foi a vida inteira, não conseguiu romper, não conseguiu ir além, Pai. Então o desânimo começa a tomar conta, os gatilhos começam a surgir e a vontade de desistir começa a tomar conta do coração. Mas eu quero te pedir nesta manhã, Pai, que nós possamos nos lembrar de cada palavra que ouvimos até aqui, cada palavra que o Senhor designou a nós, Pai, que possamos ser revigorados e alimentados pela Tua palavra, fortalecidos pela Tua verdade, Senhor, que as circunstâncias não nos desanime, que as más notícias, Senhor, não desestabilize, que os falatórios, que as falácias do inimigo, que isso não venha a ser, Pai, um fator determinante na nossa história, porque no meio do caminho eu sei, nós aprendemos, nós sabemos que o inimigo se levanta, que as coisas se complicam, mas maior é aquele que está conosco. O Senhor tem poder, o Senhor tem poder para restaurar qualquer situação. Não é porque não aconteceu ainda, não é porque não chegou ainda que o Senhor não vai fazer. O Senhor não é Deus só do passado, o Senhor também é Deus do hoje, o Senhor também é Deus do presente, o Senhor não é Deus das coisas fáceis, o Senhor é Deus das causas impossíveis. Então, Senhor, se está impossível é porque tem chance do Senhor entrar, se está difícil é porque é a oportunidade perfeita do Senhor agir. Então eu quero te pedir, Pai, nos dê força, nos dê graça para manter, Senhor amado, firme, confiante, sustenta a nossa fé, nos ajuda a crer, Pai, e a perseverar, porque aquele que persevera consegue enxergar, consegue ver a glória do Senhor, e nós pedimos, manifesta a tua glória, o teu sobrenatural, Pai, nas nossas vidas. Nós cremos em Ti, confiamos no Senhor e esperamos em Ti, Pai. Assim oramos, crendo na nossa vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Aquele que espera no Senhor tem a vitória, tem o alcance da vitória. Então que o Senhor nos ajude a esperar nele, né? É difícil esperar no Senhor. Deixa eu dar bom dia aqui antes. Quem entrou aqui? Ingrid, bom dia. Cleide, bom dia. Glória a Deus. Mônica, bom dia. Márcia, Amandinha, Sheila, glória a Deus pela vida de vocês. Esperar, gente, no Senhor, esperar é uma arte, né?
Esperar é uma arte. É natural, com o tempo, a nossa força, né? Isso falando na nossa humanidade, né? A nossa força, ela vai se diminuindo, né? Você começa com muita convicção, não, agora vai dar certo. E aí os dias vão se passando e quando o cenário ele não é modificado, né? Quando a gente não vê movimentos, a nossa humanidade, né? A nossa carnalidade, a gente vai se desanimando, né? É natural. Aí você vai falando assim, ai meu Deus, será que o Senhor está comigo mesmo? Aí começa os serás, né? Será que o Senhor está comigo mesmo? Será que eu tenho que continuar mesmo? Será que esse é o caminho mesmo? Será que o Senhor está me ouvindo mesmo? Esses serás nada mais é do que sugestão do inimigo, né, colocando coisas na nossa mente para invalidar a palavra. Porque quando nós duvidamos, né, nós duvidamos do poder de Deus, entra a incredulidade. A fé é isso, né? A fé é confiar, é acreditar que mesmo que nada, eu não tenha nada, eu estou diante de uma parede em branco. Eu estou diante de 0 possibilidades. A minha fé diz, não, vai acontecer. Isso é fé. Eu não vejo a menor chance, mas vai acontecer. Eu espero no Senhor, porque eu sei em quem eu tenho crido. Isso é fé. Aí quando eu vejo essa parede em branco e começo a colocar, mas é uma parede em branco, qual é a chance de sair uma cor aqui? Qual é uma chance de abrir uma porta aqui? Não, mas será que Deus está comigo? Aí a nossa mente, ela começa a alimentar dúvidas, aí começa a alimentar o desânimo e quando você vê, você desistiu. Então, quando vier esses pensamentos de será, quando vier esses sentimentos de desânimo, lembra que nós falamos ontem? Sobre tudo que nós temos que guardar, guardemos então o nosso coração, porque dele é a fonte da vida. O que me dá vida, o que me dá ânimo, o que me dá disposição, é o que eu penso e é o que eu sinto. O que gera morte, o que gera tristeza, o que gera paralisia, é o que eu sinto. Então, dependendo do que eu estou alimentando, é o que vai se fortificar. É o que vai ganhar força dentro do meu coração, né? Então, quando vem, e é normal, gente, não é só você e não é só eu. Todos nós, quando estamos estamos numa longa jornada, e nós andamos, e nós persistimos, e as coisas não se movem, né? Dá uma angústia, e você fala, meu Deus, já faz tanto tempo e tudo continua igual. E é interessante você saber que quanto mais você se angustia, né? Parece que, eu não tô aguentando mais, né? Já tô chegando no meu limite. O Senhor, Ele não nos dá provação além do que nós podemos suportar. O tempo da espera, ele é de acordo com as nossas forças. Então, quando a gente fala assim, eu não suportei, eu não aguentei, eu não resisti, isso aí é desculpas que nós damos para justificar o nosso desânimo ou a falta de persistência que muitas vezes entra em nosso coração. Porque o Senhor, a Bíblia é clara em relação a isso. Toda a luta que vem, ela vem proporcional às nossas forças. Então parece que a gente não consegue mais. Parece que a gente não tem forças mais. Parece que a gente não vai conseguir reagir mais. Mas só a única esforço que nós temos que ter é se manter firme. Tem vezes que você não consegue mesmo, mas se movimentar, sabe? Não tem mais o que eu fazer, o que eu possa fazer. E aí é o problema, quando a gente acha que não tem mais o que ser feito, é porque acabou aquela situação. Né? Não tenho mais o que fazer aqui. Então, o fato de eu não ter mais o que fazer aqui, eu me desanimo, eu paro, eu vou estagnar ou eu vou retroceder. E na verdade não é isso. Quando não tem mais o que ser feito, eu preciso então, chegou o momento de eu esperar no Senhor. Lembra que nós falamos, o difícil nós fazemos, o impossível o Senhor faz. Então assim, olha, eu já fiz tudo. Eu olhei, eu revisei, eu fiz tudo o que eu podia fazer. Porque às vezes a gente desanima antes de ter feito tudo e a gente alega ter feito tudo, né? Mas aí se a gente vai esmiuçar ali, ainda falta algumas coisas a ser feito. Mas digamos que nós já fizemos tudo. Eu já fiz tudo que eu podia. Para essa situação, esgotou
as minhas possibilidades. Mediante a isso eu faço o quê? Eu espero. Aí chegou a hora de esperar o Senhor chegar, porque o Senhor, ele é o Deus, né, gente? Ele é soberano. Ele não chega na hora que eu quero, porque os planos do Senhor, ele é diferente dos meus, o tempo do Senhor ele é diferente do meu, e a forma como o Senhor enxerga é muito diferente da forma que nós enxergamos. Então, quando eu acho que a hora perfeita é agora, o Senhor fala, não é agora, porque vai ser muito melhor se eu chegar depois de 3 dias, se eu chegar depois de 4 dias. Foi assim que ele fez com Marta e Maria, quando Lázaro estava doente, né? Não, o momento perfeito é que Jesus chegue antes da doença se agravar. Esse para nós é o momento perfeito. Que ele chegue antes da doença agravar. Aí a doença se agrava e ele não chega. Aí a morte chega e ele não chega. E a gente fala assim, então o Senhor perdeu o time. É como se o Senhor tivesse perdido o time, né? Não, o Senhor perdeu o time. Ele chegou atrasado. Essa foi a fala, né, de Maria. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, o Senhor perdeu o time. Porque se o Senhor não tivesse chegado em tempo, o problema não tinha chego a esse ponto. E aí o que Maria não entendia, o que Marta não entendia, é que o Senhor não errou. Ele propositalmente chegou depois para que o poder, para que a glória, para que o milagre, ele fosse maior, notório, reconhecido. Então, quando acaba os nossos recursos, não é a hora de jogar a toalha. Né? Quando nós já fizemos tudo o que nós tínhamos que fazer, não é a hora de retroceder, é a hora de esperar. Senhor, não tem mais o que fazer. Eu não consigo mais enxergar possibilidades, mas eu espero no Senhor. Olha o que está escrito aqui em 2 Reis 4. Quero ler com você, para você entender como o Senhor ele faz, né? O Senhor ele faz coisas, gente, quando nós esperamos nele, quando nós confiamos nele, aí vem a palavra de ontem, né? Quando nós renunciamos, lembra da renúncia? Quando nós renunciamos o desejo de desistir, porque há necessidade, gente, de renunciar o desejo de desistir. É renunciar o desejo de retroceder. Eu sempre faço isso. Toda vez que as coisas se apertam, eu volto para trás. Eu me desanimo. Mas eu vou renunciar esse meu padrão de comportamento. Eu vou renunciar essa atitude. Eu não vou. Dessa vez eu não arredo meu pé daqui. Dessa vez eu não arredo meu pé daqui. Faça chuva ou faça sol, eu vou continuar esperando no Senhor. A renúncia de nós mesmos, a renúncia de atender, né, as nossas necessidades, ativa o sobrenatural. Lembra que nós falamos ontem? A renúncia ativa o sobrenatural. Quando eu entendo que eu preciso renunciar à minha vontade, porque às vezes até acalenta o nosso coração largar tudo e chorar no cantinho. Acalenta os nossos corações parar de tentar ir pro quarto, ir pra uma cama chorar, né? E ficar resmungando, tá vendo? O Senhor não me ama mesmo. Acalenta o nosso coração. Parece que é até confortante você ficar ali, né? Aí a gente faz igual os filmes, aí pega um pote de sorvete, aí vai tomar um pote de sorvete com as lágrimas caindo dentro do sorvete. Parece que acalenta o nosso coração. Naquele momento parece que você falou assim, eu não quero mais isso, como se aquilo fosse trazer um conforto para nós, né? Eu também estou abrindo mão disso. O abrir mão vai te levar para o lugar da destruição. Porque você já não é mais a mesma pessoa que você era há 6, 7, 8 meses atrás. Hoje você conhece verdades que antes você não conhecia. Hoje você teve acesso a coisas que antes você não tinha. Então você não vai nem ter a sua fuga, que antes era fuga, que você falava assim, aqui é o meu lugar de conforto, vai ser o seu lugar de tormento. Porque cada vez que você lembrar que você poderia ter persistido e você desistiu, você vai ficar pior. Então, renuncia. Se a renúncia que o Senhor pediu para nós ontem é a renúncia da vontade de desistir, é a renúncia do desânimo, eu vou renunciar o desânimo.
Eu não vou ficar aqui desanimada, não. Eu vou me levantar e vou fazer o que tem que ser feito. Se essa é a renúncia que o Senhor nos pediu ontem, então façamos isso hoje. Que o Senhor nos dê força e que nós possamos nos esforçar. Porque tem a força que vem do Senhor e tem a força que eu preciso extrair dentro de mim. Eu preciso me esforçar, então eu vou me esforçar e vou falar, Senhor, eu vou renunciar o meu desejo de retroceder, porque eu creio e confio no Senhor. Eu creio e espero em Ti, e a renúncia ativa o sobrenatural. Olha o que aconteceu com essa mulher aqui, dessa história, que está lá em 2 Reis, no capítulo 4. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Teu servo, o meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravo. Eliseu perguntou, como posso te ajudar? Aí ele disse, diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, mas peça muitas. Depois entre em sua casa com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou... depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi, contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, vende o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Olha que poderosa essa palavra. Ela é uma viúva, perdeu o seu marido, né? Aprove a Deus levar o marido dela. E ela poderia se entregar, né? E falar assim, acabou pra mim, não tem mais jeito, o que eu posso fazer agora? Né? A morte chegou, eu sou uma mulher sozinha, os credores estão batendo na minha porta, querem levar meus filhos, o que eu vou fazer agora? E ela recorreu a quem podia dar a ela uma solução, né? E ela conhecia a Deus, ela sabia que aquele homem tinha na boca dele uma palavra. Ele era um homem de Deus. Eliseu era um homem de Deus. E o que ela fez? Ela foi até Eliseu e contou para Eliseu o problema. Falou assim, eu estou com um problema muito sério. Mas antes eu queria te lembrar, Eliseu, que na minha casa tem um memorial. O meu marido, ele não está mais aqui, mas ele era um homem que servia ao Senhor. Você entende o poder do memorial, né? Parece que a gente está persistindo à toa. Parece que você está fazendo a sua parte e não está tendo resultado. Mas tudo isso serve como um memorial. Quando essa mulher foi falar com Eliseu, ela não só falou em nome dela, mas ela usou também a palavra, a vida do seu marido. Ela falou assim, olha, dentro da minha casa, eu convivi esse tempo todo com um homem e este homem tinha memorial. E este homem derramou bênção sobre a nossa casa. O posicionamento dele atraiu a bênção do Senhor para o meu lar. Só que agora o credor está batendo, as coisas estão se intensificando. Mas eu sei o Deus que nós servimos até agora. O que o meu marido viveu no Senhor também me envolveu. Eu também sei o que é isso. Juntos nós, aqui eu me imaginando, pode ser que eles tenham feito vários momentos de oração juntos. Aquele homem que temia o Senhor, ministrando na casa, repartindo os feitos do Senhor. Eles tinham um memorial diante do Senhor. E no dia mau, o que conta, gente? É o nosso memorial. É o temer ao Senhor, é o se permanecer firme, é o confiar. O que conta no dia mau é o memorial.
E quando ela vai e fala para Eliseu, ela traz a memória, né, de Eliseu, falou assim, olha, ele era um homem que servia ao Senhor, ele era um homem que fazia a vontade do Senhor. E aí o que Eliseu falou para ela? O que você tem em casa? E ela falou assim, olha, eu tenho nada, o que eu tenho, a única coisa que eu tenho lá é uma vasilha com um pouquinho de azeite, é tudo que eu tenho. E aí você vê como é importante, né? Às vezes a gente acha que a gente não tem nada. É o que eu disse, né? Eu já não tenho mais forças, mas não é verdade. Ainda tenho um pouco de força. Eu não suporto mais, não é verdade. Você consegue suportar mais um pouco. Tem um pouquinho de azeite ainda, sabe? Tem um pouquinho de força. Pode ser que você não tenha muita força. Pode ser que você não tenha muito ânimo. Aí eu concordo com você, porque tem dia que não é muito. A gente não tá saltitante, né? Tem dia que você não tá, tipo, oh, vamos! Não, tem dia que você tá com pouco. E aí a gente acha que a gente não tem nada. Você entende isso? O inimigo fala assim, você não tem mais forças, você não vai conseguir, olha só pra você. Ele começa a pegar o nosso pouco e achar que esse pouco não é nada. O inimigo, ele quer inviabilizar ou invalidar ou inutilizar o nosso pouco. O pouco da nossa fé, o pouco do nosso ânimo, o pouco da nossa disposição. Não precisa, Senhor não precisa. O nosso Deus, ele não precisa de filhos todo transbordante e saltitante diante dele. Ele só precisa de um filho que está com pouca força diante dele. Esse é o cenário perfeito para o nosso Deus. Um filho que tem pouca força, mas não desistiu. Né? Apocalipse fala sobre isso, né? Mesmo com pouca força, você não desistiu, você guardou, você perseverou, você se pegou no meu nome. É a pouca força, gente. Às vezes a gente acha que estamos pecando porque estamos com pouca força. Isso aí é mentira do inimigo. Isso aí o inimigo fala, é a religião que fala que você tem que estar saltitante o tempo todo. Não, você não pode ficar triste. Não, você não pode. Podemos e ficamos porque humanos somos. E não é todos os dias que o sorriso tá daqui, aqui não é. Mas o que eu não posso fazer é voltar para trás. E aí ela olhou e falou assim, eu tenho só um pouquinho, isso aqui não dá pra fazer nada. E o profeta falou, é esse pouco, é esse pouquinho aí que vai mudar a sua história. É esse pouquinho aí que vai trazer transformação pra sua vida. É esse pouquinho aí que vai fazer com que você e a sua casa viva uma nova história. Sabe o que você vai fazer? Eu tenho uma estratégia com o seu pouquinho. Você vai pedir para os seus filhos, você vai falar com os seus vizinhos e você vai pedir vasilhas. Que tipo de vasilhas? Vasilhas, qualquer vasilhas. Elas precisam estar vazias. Então você vai pedir, mas você não vai pedir 1, 2, 3 vasilhas. Não, você vai pedir muitas vasilhas. Muitas vasilhas. Você vai colocar tudo no seu quarto. O que é quarto, gente? É secreto. É intimidade. É comunhão. O pouquinho não se compartilha em público. Sabe, você não tem que ficar lá falando para as pessoas, eu não tenho mais forças, eu não consigo. Não é, sabe, no Facebook que a gente desabafa, não é no Instagram que a gente desabafa. É no secreto, não é na roda de amigos, sabe? Não é no secreto. O pouquinho, ele se multiplica no secreto. É você colocar o seu joelhinho no chão ali e falar, Senhor, eu pareço que eu não tenho mais forças. Parece que o pouquinho que me restou está se desvaindo. Senhor, parece que eu estou perdendo. Senhor, tenha misericórdia. E aí o Senhor vai te encher mais um pouco. O Senhor vai derramar mais um pouquinho de azeite sobre você e vai multiplicar o quê? As suas forças. E aí a ordem foi, pegue muitas vasilhas, muitas, entra pro seu quarto e aí você vai inclinar esse pouquinho de azeite que você tem, sabe? Essa vasilha que é só um pouquinho, você vai derramar ela sobre as vasilhas vazias. E aí você vai derramar ela. A mulher poderia questionar e ela poderia falar assim, não faz o menor sentido essa sua ordem. Eu não vou expor os meus filhos a isso. Eu não vou me expor a isso. Eu não vou ter esperança sobre isso. Os vizinhos vão me perguntar o que eu tô fazendo. Eu não tenho coragem de dizer. Eu não tenho. Essa situação ela é absurda. Já começo por aí, eu não vou fazer. Existem coisas que o Senhor pede a nós e que a gente considera como absurdo e a gente não faz.
Como eu acho que eu falei isso ontem, ou ontem de ontem, ou algum dia, que às vezes nós temos que renunciar à nossa reputação. Gente, não, nossa, mas o que vão falar de mim? Sabe, o que vão dizer? E às vezes o Senhor fala assim, renuncia também à sua reputação. Faz o que eu tô mandando, independente do que vão falar de você. A gente não gosta, né? Que as pessoas tenham uma má impressão de nós, ou que as pessoas percebam que a gente não conseguiu. A gente quer manter, né, geralmente uma pose, dizendo, não, eu tô aqui firme e forte. E o Senhor, às vezes, nos manda fazer coisas que é um pouco duvidosas aos nossos olhos. A gente não consegue entender como que eu, que tô devendo todo mundo, credor batendo na minha porta, humilhação sobre humilhação, vou pros meus vizinhos pedir vasilhas, eles vão ficar sabendo, lugar pequeno, todo mundo sabe da vida de todo mundo, eu não tô pronta para essa próxima fase da humilhação, não tô pronta. E ela podia se recusar a fazer porque não fazia sentido. Humanamente falando, a nossa ótica natural, qual é o sentido? De um pouco de azeite, um monte de vasilha. Ela não questionou. Ela saiu de lá, entrou pro seu quarto, pediu para os seus filhos ajuda. Vamos todo mundo trabalhar debaixo da palavra profética. Vamos todo mundo agir, porque o sobrenatural já foi ativado sobre as nossas vidas. Olha isso, gente. Quando você entende que o sobrenatural já foi ativado sobre a sua vida, você começa a ter passos de acordo com a palavra que foi liberada, de acordo com o que você crê. E ela começou a se movimentar de acordo com aquilo que ela acreditava, de acordo com a palavra que tinha sido liberada. É isso que vai salvar? É isso que vai me levar para um novo nível? É isso que vai trazer a libertação para minha casa? Então é isso que eu vou fazer. E ela começou a se movimentar. Os filhos traziam vasilhas e ela lá, com o seu azeitezinho, pouquinho, sei lá, não sei, talvez 300 ml, talvez 400 ml, talvez 100 ml, talvez 50, 10 ml, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, não era o suficiente para encher todas as vasilhas. Mas enquanto ela estava ali, com o seu azeite, né, com a sua vasilha, derramando o azeite. E enquanto tinha vasilhas, tinha azeite. Enquanto tinha vasilha, tinha azeite. Olha só. E o filho chegava com uma vasilha, ela enchia, colocava no canto. Aí daqui a pouco chegava outra, ela enchia e colocava no canto. E não sei quando, aí ela enchia, ela ia enchendo. E chegou uma hora que ela falou, cadê? Me dá mais. Aí os filhos falaram assim, mãe, não tem mais da onde tirar a vasilha. Tudo que nós tínhamos, nós já trouxemos. Todas as vasilhas da vizinhança nós já pegamos, não tem mais. E aí o azeite parou. Ela voltou e assim, né, um detalhe importante. Ela perguntou pro profeta o que ela precisava fazer, pediu um direcionamento, o profeta deu, ela acatou sem questionar, ela fez o que o profeta mandou, deu certo, e ela não fez por conta, agora eu vou agir da minha maneira. Ela voltou no profeta. Você entende o poder do direcionamento do Senhor? Há vezes que nós oramos até a página 3. Da 4 em diante eu sei o que eu faço, então eu não preciso mais perguntar. Ela não. Ela voltou e disse assim, olha, deu muito certo. Deu mais certo do que eu imaginava. Menino, você não sabe o quanto de azeite tem naquele quarto. Uma coisa impressionante, porque era um pouquinho de azeite e de repente aquelas vasilhas não paravam de encher e era uma coisa, foi sobrenatural. O que eu faço agora com isso? Aí ela recebeu uma nova direção. Vende, paga o credor, prioriza o que é importante. Porque às vezes a gente está pedindo para o Senhor um milagre e quando chega na hora de priorizar a gente esquece e faz outras coisas, né? Aí ele falou assim, prioriza, paga os credor e você e os seus filhos vão viver do resto. Olha o poder da multiplicação, né? O Senhor não estava dando só a ela uma matéria-prima para começar um empreendimento. Mas o Senhor estava dando a ela capacidade para gerenciar. O Senhor estava dando a ela capacidade, a unção, né? Uma unção de prosperidade, para que ela tivesse condições de vender, administrar e viver daquele novo negócio que ali estava nascendo. O que aconteceu com ela? Ela pagou todo mundo e conseguiu viver
Gente, viver. Aqui está dizendo, ó, vá, venda o azeite, pague as dívidas e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Viver do que sobrar. Ou seja, se você souber gerenciar, se você fizer tudo certo a partir deste recurso que o Senhor colocou na sua mão, nunca mais você terá falta de nada, porque você poderá viver do resto. Você vai poder viver disso aqui. Você vai tirar o seu sustento disso aqui. E assim foi com essa mulher. O que o Senhor nos ensina aqui? Que até a morte, para a morte, o Senhor encontra um caminho. Quando alguém disse assim, não tem mais jeito, houve uma sentença, tá, travou lá a sentença. O Senhor fala, tem jeito, porque eu sou Deus que abro porta aonde não tem. Eu multiplico, sabe, o poder da multiplicação. Isso é o nosso Deus. Mas para isso, precisamos perseverar. Não desanimar. É tentador desanimar. É tentador retroceder. É tentador parar. Por isso que é renúncia, né? Por isso que é abrir mão. Porque é tentador, gente. Tem dias que as coisas elas se agravam de tal maneira que você fala assim, gente, antes eu tava até melhor do que agora, né? Tipo assim, o que aconteceu aqui? O negócio ao invés de melhorar piorou. O negócio ao invés de dar fôlego, me dar refrigério, parece estar se intensificando. E aí o Senhor fala para nós, renuncia o desejo de voltar para trás. Você lembra que nós lemos antes que o povo de Israel falou assim, qual é o sentido de ter nos tirado do deserto? Porque pelo menos lá nós comíamos com fartura. Nós tínhamos carne, nós tínhamos água, nós tínhamos sustento. Aqui nós não temos nada, nós não temos comida, não tem água. Esse mar aí amargo, essas águas amargo que chama até mar esse lugar. Não faz menor sentido o caminho que você escolheu, Moisés, para nos trazer, dizendo que para nós tinha a terra prometida. Que terra é essa que nós vamos morrer no deserto? Antes de chegar na terra prometida, tem a travessia, gente, que é o que nós estamos passando agora. Não sei se você percebeu, mas nós estamos na travessia. Só que na travessia, gente, tem milagre. Tem sobrenatural do Senhor. Foi ali que eles viram as águas amargas se transformarem em doce. Foi ali que eles viram o mar se abrindo. Foi ali que eles viram cair do céu alimento. Pensa, era o maná, chamava-se maná. Caía do céu e eles se alimentavam. Mas o maná não é que eles podiam fazer um quartinho da despensa, né? Tudo que a gente mais gosta é ter ali o lugar da despensa cheio, pra gente não se preocupar, me deu vontade de comer, eu tenho ali. Não era isso que o Senhor fazia com eles. Vocês vão comer com o que eu vou mandar para vocês no dia, não é nem para guardar. Eu não quero nem que ninguém tenha estoque. Quando eles guardavam a comida apodrecia, porque o que o Senhor estava ensinando a eles? Dependência. O que o Senhor está nos ensinando neste momento de travessia? Dependência. Sair do Egito é fácil. Levantar é fácil, o difícil é permanecer andando no meio do deserto. Só que não tem como, gente. Eu gostaria de falar outras coisas, mas não tem como viver milagres sem passar pelo deserto. Sem renunciar à vontade de desistir, sem renunciar aos pensamentos que nós tínhamos antes. Tem que renunciar. O povo precisava aprender a renunciar. Eles ficavam toda hora voltando para trás. Sabe, a memória deles estava toda hora voltando, indo pro deserto, nossa, indo pro Egito. Mas no Egito nós tínhamos isso. Mas no Egito... E é isso que a gente faz. Muitas vezes eu li essa passagem, né? Eu falava, nossa, mas que povo, né? Eles viam tanta manifestação e eles estavam sempre querendo voltar para trás. Até que um dia eu me incluí nesse povo. E eu falei, gente, isso acontece comigo também. Porque quantos milagres o Senhor faz e às vezes a gente se pega pensando, né? Mas agora tá muito difícil, mas agora tá muito desafiador. E a vontade que nós temos é de voltar. E talvez se fosse expresso em um livro, os nossos pensamentos seriam piores do que o povo fez. Talvez se os meus pensamentos fossem expressos, né, fosse descrito num livro, seria semelhante ou pior do povo de Israel. Porque nós, às vezes no dia mal, a gente entra em crise e a gente pensa um monte de besteira.
Mas esses pensamentos, eles vão sair. Você precisa renunciar, porque não é porque você pensou que você é, não é porque você pensou que você precisa fazer. O pensamento, ele vem, mas você também pode expulsar esse pensamento. Você pode falar assim, é isso que você tá pensando, Elisete Fernanda? É isso? Então você não vai fazer, você vai fazer assim, ó, porque assim é o que a palavra diz. Eu, naturalmente, não vou seguir a palavra. Mas o meu homem interior, né? O meu espírito que se conecta com o Espírito de Deus tem que dar ordem ao meu corpo e falar assim, você tá pensando isso, mas você vai continuar e esse pensamento vai sair da sua mente. Então que nós possamos ouvir o nosso espírito ao invés da nossa carne, que possamos ouvir o Espírito de Deus nos dirigindo e renunciar à vontade de desistir, de desanimar e de se prostrar. E também renunciar às lembranças do passado. Não se alimente com o passado. Não se alimente. Vai vir para você lembranças. Ai, mas como era bom. Nossa, que época maravilhosa era aquela. Nossa, é a mesma coisa que o povo fazia. Que comida. Eu ficava diante daquelas panelas. Eu tenho saudade da cebola. E eles tinham saudade de umas coisas que às vezes acontece com a gente, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, eu tô com saudade de coisas que eu até repudiava antes. Olha como é maligno. Tem coisas que lá atrás você nem gostava, mas hoje você sente falta. Hoje você fala assim, nossa, eu tenho saudade até disso. É mentira do inimigo, é a sua mente tentando te enganar. Renuncie esses pensamentos e desejos. Olhe para frente, porque o Senhor tem a multiplicação das suas forças, dos seus recursos. Ele vai fazer o sobrenatural. A sua renúncia vai ativar o sobrenatural. Amém? Assim como o Senhor fez na vida dessa viúva, o Senhor também. É o mesmo Deus, gente. Isso é uma história verídica. Isso aconteceu, isso não é um conto, isso aqui não é Disney, isso aqui não é Shakespeare, isso aconteceu, é verdade. E é o mesmo Deus que fez lá, ele não mudou, ele é imutável. Nosso Deus, ele é imutável. O mesmo Deus que fez lá é o mesmo que fará aqui, na minha e na sua vida. E eu vou ouvir o seu testemunho, gente, eu não abro mão disso. Eu quero que você me conte o que Deus vai fazer na sua vida. Pode ser que ele ainda não tenha feito, mas ele já começou a trabalhar. Pode ser que você, não é que ele não tenha feito, é você não viu ainda, mas ele já está, o pacotinho, sabe Natal? Você compra antecipadamente o presente, você guarda para entregar pro filho. Aí você esconde no guarda-roupa, para que ele não veja, porque tem a data certa. A criança fica ansiosa, dizendo, eu quero hoje, mãe. Não, eu nem comprei ainda, mas já tá lá, guardadinho. Então assim é o nosso Pai. Tem a data certa e vai chegar, mas nós temos que perseverar, tá bom? Um beijo, Deus abençoe, tenha um ótimo dia, que o Senhor te fortaleça em nome de Jesus. Tchau, até amanhã.